estamos iniciando mais um podcast 24 em 3. O que é esse 24 em 3, Fernanda? 24 horas em 3 estratégias. Quais são elas? Clareza, foco e nada mais, nada menos do que os projetos que você quer desenvolver na sua vida pessoal, na sua vida profissional e até mesmo, onde, gente? No mundo dos negócios. Exatamente, a questão de você otimizar o seu tempo, esse tempo que é tão precioso para você, esse tempo que só existe às 24 horas, não existe 30, 36, nem 48. Todo mundo recebe 24 horas durante o dia. Como você pode otimizar isso? É sempre um desafio. Então hoje eu queria dividir com vocês uma coisa bem bacana, como deixar ou como tornar. Então a pergunta é, peraí, calma. Como tornar os seus colaboradores mais produtivos? Fernanda, responda essa pergunta que verdadeiramente, realmente, satisfatoriamente está na cabeça de muitas lideranças, de muitos gestores, de muitas pessoas que trabalham em grupo, pessoas que trabalham com pessoas. E se são pessoas que trabalham com pessoas, o que a gente tem que pensar nisso? Tem que ter o quê? Antes de mais nada, um relacionamento saudável. Bom relacionamento? Sim, possível. Um péssimo relacionamento? Isso atrapalha um pouco. Então, a conexão dentro de uma equipe é muito importante. E é nesse ponto que eu quero dividir com vocês 3 estratégias. Na verdade, existem várias estratégias, mas para sintetizar um pouquinho, para a gente conversar de maneira produtiva, eu deixei pelo menos 3 delas. E uma coisa importante que eu queria dividir com vocês, por que falar sobre esse tema, por que falar sobre liderança colaborativa, ou então falar dos próprios colaboradores, que são as pessoas que vão estar lá dentro da sua equipe e que você muitas vezes tem que coordenar essa equipe. E existem muitos desafios para coordenar essa equipe, principalmente porque as pessoas são diferentes, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma competência, cada um tem um perfil diferenciado, não é verdade? Cada um tem um jeito, uma construção de vida diferente da sua, claramente. Se não fosse assim, como é que a gente teria momentos de inovação, momentos de calmaria, momentos de brainstorming? Né? Possivelmente, como a gente pode tecer um bom, digamos assim, um relacionamento saudável com nossos colaboradores, com as pessoas da nossa equipe. Pode ser que você não seja uma liderança propriamente dita, mas você trabalha num grupo e para você ter resultados dentro desse grupo, é muito importante você reconhecer o seu papel. O seu papel como uma peça fundamental dentro daquele grupo. Claro, você não está ali por acaso. Tudo tem um motivo, gente. Tudo tem um propósito, certo? E é importante que você saiba qual é o seu propósito quando você está trabalhando num conjunto de pessoas, num grupo de pessoas, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de apontar aqui para tornar os nossos colaboradores mais produtivos, e lembrando que a liderança também, por mais que ele está tomando uma posição diferenciada, ele faz parte do grupo de colaboradores também. Porque se ele não mantém essa conexão, se ele não sabe a vivência do colaborador, como é que ele vai poder ajudar? Diga aí. A liderança também faz parte do grupo de colaboração. Por isso que a gente fala muito em liderança colaborativa, a liderança que trabalha junto. Trabalhar junto não é só apenas direcionar ou determinar ou mandar, né? Porque a gente pensa muito no mandar. Liderança manda, chefia manda, tudo manda. Sim, qual o propósito disso? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, e antes de mais nada eu queria dividir aqui com você uma pesquisa que aparentemente ela é de 2017 aí, mas cada vez mais a Right Management tem feito várias pesquisas relacionadas a como você ter colaboradores mais produtivos. E ele fez uma pesquisa da seguinte forma: a Right Management é um grupo de pessoas que fazem pesquisas relacionadas justamente a empreendedorismo, né? Então, as empresas, a ambiente de trabalho. Então,
Então tudo isso ela tá lá buscando informações para saber como anda esse relacionamento aí, liderança, colaboradores dentro de uma empresa, pessoas com pessoas. Então isso tudo a Right Management tá lá antenada, querendo saber como é que tá andando as coisas. E eles verificaram que para ter colaboradores mais produtivos, você precisa deixá-los felizes. Ai, que lindo! Como se fosse fácil. Não é bem assim, né? A gente sabe que a felicidade ela é tão fugaz, mas é interessante que a gente possa trabalhar ela de uma maneira legal. Então não é só a gente pensar que isso é fugaz demais, que isso é só momentâneo, mas tornar um ambiente de trabalho um momento de satisfação, um momento de colaboração, um momento de troca, um momento de compartilhar ideais, compartilhar ideias, compartilhar insights, compartilhar condutas, habilidades, padrões, por que não? Pode ser que seja um ambiente em que você determina padrões, compartilhar dados, análises, por que não? Então sim, a Right Management falou que 50% que foi verificado de pessoas que eram mais produtivas, 50% num grupo de 30 mil pessoas em 15 países. Foi feita essa pesquisa e verificou que 50% desses colaboradores que são mais produtivos, eles são estimulados, motivados a serem mais felizes. Pode ser interno, pode ser um recurso interno, na maioria das vezes é mais interno. Mas se a gente tem um ambiente de trabalho que eleva ainda mais esse recurso interno que aquela pessoa, que aquele colaborador tem e que deixa ele mais produtivo, se a gente tem um ambiente que permite isso, rapaz, as coisas vão fluir muito bem. Na verdade, pense aí, pense aí, pense aí. Então é isso. Foi feito esse estudo com 30 mil pessoas em 15 países, referenciado em 2017, sendo que 10 mil desses 30 mil foram feitos aqui no Brasil. Olha que interessante. E eles verificaram exatamente isso, que uma média de 50% dessas pessoas, desses colaboradores, se sentiam felizes, satisfeitos em trabalhar em grupo, em trabalhar dentro desse ambiente colaborativo. E ele falou 3 pontos, na verdade ele citou muito mais pontos, mas eu quero puxar aqui 3 deles que eu acho essenciais para que o colaborador seja mais produtivo, que ele consiga tecer resultados na atuação dele, na habilidade dele, na competência dele, no papel que esse colaborador exerce, ok? Beleza? Qual um principal? Eu acho esse fundamental. Clareza do propósito. Faz parte inclusive da nossa estratégia aqui do 24 em 3. Clareza é tudo, gente. É luz, luz, luz no nosso caminho. Clareza em que sentido? Se aquele colaborador trabalha no seu ambiente de trabalho, se ele não tiver clareza do que ele está fazendo, executando, trabalhando, se ele não souber o propósito, o objetivo principal, a premissa que envolve tudo que ele está desenvolvendo, se ele não souber o motivo, a razão, como é que ele vai fazer o trabalho dele? Então isso tem que estar claro para o colaborador. E de quem é essa responsabilidade de tornar essas informações claras? Gente, é da liderança. Isso precisa estar muito bem difundido dentro daquele grupo de trabalho, certo? Entendeu? Então os princípios são importantíssimos. Se a sua empresa não tem os valores, não tem a missão, não tem a visão, pode começar a providenciar, porque isso tudo que as pessoas falam sobre missão, visão e valores, isso é o básico. Toda empresa deveria ter. E se ainda tiver os princípios que regem exatamente a ideia principal dessa empresa, aí as coisas vão fluir. E essas características têm que ser reforçadas a cada momento. O motivo primordial daquele colaborador fazer parte daquela equipe em específico, ok? Então, sim, aquele colaborador precisa saber se as habilidades dele, se as competências dele estão alinhadas com os objetivos da empresa, com os objetivos do grupo de trabalho, com os objetivos daquela equipe em especial.
Esse é o primordial, é o primeirão mesmo, e que se não tiver ele, como é que o colaborador vai poder trabalhar ou pode compromissar-se, digamos assim, ele vai se comprometer com o papel dele se ele não souber qual o motivo primordial de estar ali trabalhando, certo? Então isso é muito importante. O segundo ponto que também é importante e que faz com que esse colaborador seja mais produtivo é o bom relacionamento, ou um relacionamento saudável, né, pelo menos. Então não só em relação à liderança, então isso envolve o ambiente de trabalho, os relacionamentos interpessoais precisam ser reforçados, o quê? A ética, o respeito, a boa fala, a gente se comunicar bem, o quanto a comunicação, gente. Então, bom relacionamento está relacionado à comunicação. Como a gente deveria se comunicar bem dentro do ambiente de trabalho. Então, isso, comunicação envolve fala e envolve linguagem corporal, envolve até a sua maneira de vestir. Envolve até a sua maneira de vestir, porque isso está atrelado a quê? Aos seus sentidos. Quais são os sentidos? Visual, auditivo, fala, que é o que sai da sua boca, e a gustação, né? Tudo está relacionado à sua boca, olfativo. Então, sim, colaborador produtivo, ele precisa de um ambiente em que os sentidos dele sejam bem trabalhados, sejam bem construídos, digamos assim. Então, o ambiente, por exemplo, pessoas que trabalham em ambiente em que precisa de momentos de silêncio para poder fazer análises, às vezes trabalhar com dados, com números, você precisa de muita concentração, por mais que a pessoa tenha aquela habilidade. O ambiente tem que ser calmo, você não pode ficar falando alto demais. Então, isso tudo envolve essa percepção da liderança, das pessoas do ambiente em relação àquele trabalho específico. No ambiente mais descontraído, ou você separar esse ambiente mais descontraído, você pode ter um influente, uma pessoa mais influente, conversando um pouquinho mais, é o momento da copa, né? Aqueles intervalos de 5 minutinhos, de 10 minutinhos, para você ter a descontração, sempre de maneira respeitosa, de maneira que não vá ferir, digamos assim, a essência do outro. E quer queira, quer não, cada um entende a maneira em que pode ser saudável aquele relacionamento de respeito, de compartilhar, de entender o outro, de evitar uma comunicação ruidosa. Como é que a comunicação ruidosa envolve o que, gente? Fofoca. Nada a ver, nada a ver. Isso aí não faz parte de uma ética de um bom colaborador, de uma pessoa que trabalha bem com seu colega e que quer resultado dentro do seu ambiente de trabalho. Então isso tudo envolve. O que eu estou falando aqui não é só para liderança, estou falando aqui no sentido de colaboração. Se você bate seu ponto e entra para o trabalho, meu amigo, é para fazer o seu trabalho e fazer da melhor maneira possível, tecendo bons relacionamentos. Porque ninguém quer problema nas costas, não é verdade? Para você evitar problemas, você precisa de um bom relacionamento. Você precisa de quê? Profissionalismo. Nem todo mundo vai trabalhar bem com você e nem você vai precisar trabalhar bem com todo mundo. Mas o profissionalismo, o respeito, a ética precisa estar dentro desse contexto, ok? E o corpo fala. A linguagem não precisa ser verbal. Você precisa também entender que o outro está te observando, todos estão te observando, certo? Então, o segundo é a comunicação, é o bom relacionamento, é o relacionamento interpessoal saudável que você vai tecer no seu ambiente de trabalho, ok? E a liderança, mais ainda, precisa ficar atenta a essas nuances aí, certo? E muitas vezes trabalhar isso de uma maneira eficaz. Outra coisa, terceira coisa importantíssima, que também está dentro da comunicação, tá? Mas deixa eu te falar aqui, a terceira coisa é a valorização e o feedback. Feedback, todo mundo fica, ai meu Deus, feedback, sério mesmo? É sério mesmo. Sabe o que acontece? E isso está muito relacionado aí, é mais direcionado à liderança, mas isso não impede de que os próprios colaboradores podem tecer feedbacks positivos, tecer feedbacks construtivos, no sentido de, olha, aquele relatório que você fez
foi sensacional, pôde me ajudar muito nesse ponto. E ainda mais, esse detalhe aqui que você colocou, realmente eu precisava desse detalhe para poder ajustar os outros relatórios que eu preciso arrumar. Gente, a liderança precisa dar esse retorno à pessoa que fez um relatório, porque nós, seres humanos, nós precisamos sim desse retorno. O que é feedback? É um retorno, né? Em relação ao que a gente tem habilidade, o que a gente tem competência, o que a gente tem como pessoa. Então isso tudo é necessário ser repassado ao colaborador. Porque a partir do momento que você já passou o propósito, o que você precisa fazer? A gente tem os princípios, a gente tem a nossa ética, a gente tem toda aqui, ó, a lista de valores, missão e visão da nossa empresa. E aí sim, agora vamos ver as suas habilidades. Se você ainda não está apto bastante, nós vamos promover o treinamento, por que não? Ou então vai ser necessário você estudar um pouco mais sobre esse assunto, ou então você pega uma pessoa que já é mais antiga dentro daquele ambiente de trabalho e você fala assim, olha, deixa ele te acompanhar um pouquinho para saber um pouco mais. Você faz um treinamento interno com uma mentoria. Gente, atualmente tem várias estratégias que podem aprimorar as pessoas que estão às vezes chegando dentro da sua empresa ou que precisam de reciclagem. O pessoal fala de reciclagem, mas na verdade não é reciclagem, é um upgrade, na verdade, né? É uma recapitulação de coisas que você está lá muitas vezes querendo ajustar e a pessoa às vezes não sabe ainda como. E aí é interessante que ela esteja, isso até pode estar dentro dos seus princípios, colocar lá nos princípios da empresa, falando assim, abrir a mente para novas ideias e buscar compreender um pouco mais sobre essas novas ideias, esse conhecimento novo, trazer coisas novas para a empresa, né? Ouvir. Então isso tudo são os princípios que regem aquela empresa, de dividir cada vez mais assuntos interessantes, trazer assuntos interessantes, ter um dia só para fazer trazer as ideias novas, coisas diferentes, porque no mundo aí tem coisas diferentes que podem ser aplicadas dentro do ambiente de trabalho. Tudo bem que já tem uma formatação, beleza, tem como melhorar? A pergunta é, tem como melhorar? E se tiver como melhorar, puxa, por que não traz uma estratégia interessante para melhorar ainda mais aquele sistema que está acontecendo? Então sim, para que aquele colaborador seja mais produtivo, que ele consiga resultados eficazes e buscando e direcionando cada vez mais a ter resultados não só eficazes, mas eficientes em relação a tempo, em relação a custo e benefício, por que não, né? Tem uma história, eu não sei, eu só ouvi falar que teve na Lacta, eu realmente não sei a referência, eu ouvi falar, mas não sei se nem... foi na Lacta sim, porque é o Bis, não tem um chocolatinho, o Bis? Então, o que acontecia? Havia muito refúgio do biscoitinho. E aí, o que eles fizeram? Esse excesso de resíduo, as pessoas não sabiam o que fazer e poderiam muito bem aproveitar aquele, por exemplo, o biscoitinho saía inteiro e de repente ele quebrava. E aquele biscoitinho que quebrava, o que ia fazer com aquilo? Não poderia processar novamente. E aí, a ideia foi fazer o mini bits da Bis e reaproveitar fizeram uma calda e passaram aquele bis no chocolatinho e aí virou o mini bis e é utilizado por outras empresas, né, como o McDonald's, que você tem um sorvetinho que você põe o mini bis lá, que é o mini bits bis, um negócio assim, eu não sei dizer, eu tô fazendo a propaganda inclusive da Lacta, tá, e do McDonald's, mas assim, como eles pegaram essa ideia, eles pediram aos colaboradores novas ideias para minimizar digamos assim, os chocolatinhos que saíam com defeito e que possivelmente poderiam ser reutilizados e você poder comer aquilo ali e se deliciar com aqueles mini bits, mini bis, digamos assim, e você se deliciar. Como é que faria aquilo? E um dos colaboradores que trabalhava na produção deu essa ideia sensacional de aproveitar
os chocolatinhos quebradinhos que saíam lá, os biscoitinhos quebradinhos passados no chocolate, que fica sensacional, e você come aquilo sem parar, porque o bis a gente come sem parar. Então olha só que interessante, esse momento em que você tem um colaborador antenado nas demandas que a empresa tem, nas situações em que a empresa tem, que pode otimizar ainda mais o recurso que já acontecia. Então olha que interessante, então o que falta é esse olhar mais atento para tornar esse colaborador mais produtivo, trabalhando as ideias que ele pode trazer para contribuir com a empresa. O que está faltando? Então isso é muito importante. Então a valorização desse colaborador, o feedback desse colaborador. Então a valorização está relacionada ao quê? Reconhecimento. E o reconhecimento pode ser uma placa lá com o nome dele, por que não? Pode ser um reconhecimento em grupo. Olha, gente, a ideia de fulano foi essa, isso trouxe recursos, trouxe lucros para nossa empresa e blá blá blá, e você trazer ao grupo e falar assim, olha, fulano teve uma ideia genial, trouxe, e bater palmas e valorizar aquela ideia que foi dividida em grupo e que trouxe resultados produtivos para o grupo, por que não? E sim, isso é muito importante, né? E cada vez mais quando a gente tem colaboradores que contribuem com a nossa empresa, ou que estão, digamos assim, sintonizados com os princípios e com os propósitos, os objetivos da nossa empresa, cada vez mais a gente tem um grupo coeso. Então, em vez de ser só um colaborador que é produtivo, inclusive, você não tem só uma equipe, você tem um time, você tem um squad. O que é um squad? Squad, na tradução, seria um esquadrão. O esquadrão, ele envolve pessoas diferentes, de vários perfis, de várias construções de vida, trabalhando juntos com um propósito, um objetivo comum, e eles vão lá e alcançam. Qual é o maior squad? Quem gosta de filme, quem é cinéfilo, gosta muito. Quem gosta de quadrinhos, qual é o grande squad que tem nos quadrinhos? Né? Se a gente for pensar, né, tem dois squads bem legais, que são os Vingadores, é um mega squad, cada um com seu papel, e também tem a Liga da Justiça, quem gosta da DC Comics. Então sim, você ter uma equipe sintonizada ao máximo, trazendo cada vez mais essa produtividade, esses resultados eficientes para a sua empresa, para o seu grupo de trabalho, o grupo de estudo, o seu grupo em especial, você precisa traçar, né, trabalhar esses três aspectos que são muito importantes. Então vamos ver, só para resumir, o objetivo, o propósito bem delineado e clareza neles, clareza nos propósitos que você vai delinear para aquele grupo. O relacionamento saudável, né? Ninguém precisa gostar de ninguém, mas sim que tenha ética, que tenha respeito, que tenha moral dentro do grupo, que vocês tenham um mínimo de interação para que aquele objetivo seja alcançado, que foi traçado inicialmente em relação à clareza do propósito. Então isso é muito importante. Valorização e feedback, que também andam juntos, e está tudo relacionado à comunicação em equipe. Então, sim, isso é importante. Sim, a liderança pode se apropriar disso. Tem várias outras também, tá? Pode ser que eu fale num outro momento. Mas para fechar aqui esse podcast, se você curtiu, deixa o joinha. Se você acha que precisa de algum comentário, Fernanda, eu não acho certo isso que você colocou, coloca aí nos comentários. Esse vídeo é pra gente estar discutindo algum assunto legal. Se você tiver sugestão de assunto, por favor, compartilhe aqui comigo. Vai ser um prazer poder dividir alguns pontos bacanas, viu? Então, até mais e até o próximo vídeo do próximo podcast. Até mais!